Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Meu grupo é formado pela Ana Carolina Cabral Faria, Daniela Jardim, Isadora Luana, Larissa Moraes e eu, Samara Coelho Cruz. Nós iremos falar sobre o trabalho análogo à escravidão no Fast Fashion. Bom, inicialmente, o que é o trabalho análogo à escravidão? O trabalho análogo à escravidão é uma grave violação de direitos humanos que restringe a liberdade do indivíduo e atenta contra sua dignidade. Além disso, é distinto da escravidão dos períodos colonial e imperial, quando as vítimas eram presas a correntes e açoitadas. Hoje, o trabalho escravo é um crime expresso no artigo 149 do Código Penal. De forma mais simples, o termo também conhecido como escravidão contemporânea é usado no Brasil para designar a situação em que a pessoa está submetida a trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívidas e/ou condições degradantes. Não é necessário que os 4 elementos estejam presentes para que possa identificar esse trabalho análogo à escravidão. Apenas um deles é suficiente para configurar a exploração de um trabalho escravo. E como identificar esses 4 elementos? Vou explicar um pouquinho sobre como funciona cada um deles. Com relação ao trabalho forçado, o trabalhador ele é submetido à exploração, sem possibilidade de deixar o local por causa de dívidas, violência física ou psicológica, ou outros meios usados para manter a pessoa trabalhando. Em alguns casos, o trabalhador se encontra em local de difícil acesso, dezenas de quilômetros distante da cidade, isolado geograficamente e longe de sua família e de uma rede de proteção. Em outros, os salários não são pagos até que se finalize a empreitada, e o trabalhador permanece no serviço com a esperança de um dia receber. Há ainda casos em que os documentos pessoais são retidos pelo empregador e o trabalhador se vê impedido de deixar o local. Com relação à jornada exaustiva, não se trata somente de um excesso de horas extras não pagas. É um expediente desgastante que coloca em risco a integridade física e a saúde do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente para que a pessoa possa recuperar suas forças. Há casos em que o descanso semanal não é respeitado. Assim, o trabalhador também fica impedido de manter vida social e familiar e corre mais riscos de adoecimento físico e mental. A servidão por dívidas é a fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos como transporte, alimentação, aluguel e ferramentas de trabalho, para prender o trabalhador ao local de trabalho. Esses itens são cobrados de forma abusiva e arbitrária, para então serem descontados do salário do trabalhador, que permanece sempre endividado. Por uma questão de honra, os trabalhadores permanecem no trabalho, ainda que a suposta dívida seja fraudulenta e se torne impagável. As condições degradantes é um conjunto de elementos irregulares que caracterizam a precariedade do trabalho e das condições de vida do trabalhador, atentando contra a sua dignidade. Frequentemente, esses elementos se referem a alojamento precário, péssima alimentação, falta de assistência médica, ausência de saneamento básico e água potável, e não raro são constatadas também situações de maus tratos e ameaças físicas e psicológicas. Agora, qual a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão? Tem uma diferença histórica, onde a diferença do trabalho escravo no Brasil, colônia e império, e o trabalho análogo ao de escravo. Apesar de terem algumas semelhanças, como a privação de liberdade e a ausência de dignidade da pessoa, possuem muitas diferenças. A primeira grande diferença entre eles é que nos dias de hoje é o fato de que, no século passado, a prática da escravidão era permitida e hoje ela é proibida, sendo tipificada como crime. Além disso, para adquirir um escravo no período escravocrata brasileiro, era necessário possuir muita riqueza, tendo em vista que um escravo naquela época poderia custar o equivalente a 120 mil reais. Nos dias de hoje, já atualmente, o custo é extremamente baixo, porque não há compra. O patrão normalmente gasta apenas com o transporte do trabalhador até o local de trabalho, onde trabalhará em condições análogas à de escravo. Outra diferença é que antigamente a mão de obra era escassa, em razão da dificuldade de conseguir escravos. Os proprietários eles dependiam muito do tráfico negreiro, o que seus escravos ou que seus escravos tivessem filhos. Bom, enquanto hoje a mão de obra é farta e bem descartável.
Existem muitos trabalhadores desempregados em busca de um serviço e qualquer adiantamento em dinheiro, mesmo que de valor pouco, muito pouco, é bem-vindo, o que facilita o trabalho dos aliciadores. E o relacionamento entre o escravo e o seu senhor costumava ser longo, porque um escravo podia passar a vida inteira trabalhando em uma mesma propriedade. Nos dias de hoje, esse relacionamento é curtíssimo. Depois que o serviço acaba, o trabalhador, vítima do trabalho forçado, é mandado embora sem receber nada, ou morto para que não possa denunciar o antigo patrão e entrar na justiça em busca dos seus direitos. No que tange às punições, os escravos do Brasil Colônia Império sofriam constantes castigos físicos, incluindo a tortura. Hoje, além da coação física, existe a coação psicológica, onde os empregadores ameaçam a família dos empregados se estes demonstrarem algum indício de fuga ou contestarem as suas ordens. Por fim, vale esclarecer que os negros eram escravizados por serem considerados inferiores, e essa suposta inferioridade justificava o ato de escravizá-los. Hoje em dia, os trabalhadores aliciados costumam ser pessoas pobres e miseráveis, e para os aliciadores pouco importa a cor, ter condições de trabalhar é o único fator importante. Durante muitos anos se negou a prática do trabalho escravo no Brasil, porém é inegável a sua existência. Mesmo com todas essas diferenças, sendo impossível não se caracterizar tal prática como trabalho escravo, porque esses trabalhadores, assim como no passado, continuam tendo sua liberdade tirada e sua dignidade esquecida. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as indústrias ou setores que mais utilizam o trabalho análogo. Aqui estão top 5 produtos e setores com altos riscos de vir de trabalho análogos à escravidão. Em primeiro estão os produtos tecnológicos, as roupas, a pesca, o cacau e a cana-de-açúcar. Os produtos tecnológicos são celulares, notebooks, computadores, entre outros. Bom, ademais, aqui está um gráfico que representa a porcentagem. Esse gráfico foi tirado do site Walk Free, que é um site de um grupo internacional de direitos humanos focado na erradicação da escravidão moderna. E eles trazem bastante descobertas, dados, é muito interessante para quem tem curiosidade sobre. Tem até como ajudar no programa, fazer algo para promover essa causa. Abaixo do gráfico está o link do gráfico encontrado e ao lado uma fonte mais curta do site. Voltando. O gráfico ele traz uma porcentagem onde apresenta a quantidade em percentual dos 5 produtos e setores de mão de obra escrava mais importados do mundo. Esses são os produtos mais importados, os trabalhos onde possuem a maior mão de obra análoga à escravidão. Bom, agora uma explicação, o nosso foco, voltando, é a questão das roupas, da indústria têxtil. E nós vamos falar um pouco sobre o fast fashion. Como iniciou? Anteriormente, até o século XVIII, a confecção de roupas era algo demorado. Para fazer uma peça, era necessário ter acesso aos tecidos e materiais e saber manipulá-los. Isso custava tempo e dinheiro. Por essa razão, era comum que as peças fossem feitas para ter uma maior duração. A partir da Revolução Industrial, em 1790, os processos foram sendo facilitados pouco a pouco. A invenção da máquina de costura, por exemplo, foi determinante e possibilitou que as roupas fossem produzidas em maior velocidade e maior quantidade. No entanto, apenas na década de 1990, o conceito de fast fashion, ou moda rápida, surgiu com o barateamento tanto da mão de obra quanto da matéria-prima. Rapidamente, a fórmula se tornou um fenômeno entre o público e se expandiu por todo o mundo na década seguinte. Essas empresas praticam a chamada moda globalizada, que permite que os mesmos tipos de produtos circulem por toda a rede de lojas ao redor do mundo, sem produzir peças com particularidades locais, o que barateia muito o produto final. O modelo fast fashion no Brasil pode ser observado em grandes fabricantes, como a Renner, a Riachuelo e Pernambucanas, além da presença de várias marcas estrangeiras no mercado nacional, como a Zara e a Forever 21, que muitos conhecem. Bom, então, dentre as marcas mais populares de fast fashion no Brasil e no mundo, é possível citar a Renner, Riachuelo e C&A, que são bastante famosas no ramo vestuário
no Brasil, apesar dessa última ela ser fundada na Bélgica. E além delas, as marcas Topshop, H&M, Zara, Primark, Cotton One, Urban Outfitters, Mango, Uniqlo e Next, que são bastante conhecidas pela atuação em fast fashion ao redor do mundo. Pode passar. E seguindo nesse parâmetro geral, o trabalho análogo ele está presente no mundo todo, e é possível citar alguns países em que há uma forte incidência do mesmo, dentre os quais é possível citar em primeiro lugar a Coreia do Norte, em que cerca de 4,3% da sua população é submetida a esse tipo de serviço, em que as pessoas elas estão submetidas a trabalhar em minas, madeiras, construções e a produção têxtil. Ademais, países como a Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Uzbequistão, Brasil mesmo, e dentre outros, estando em último lugar Luxemburgo, que tem cerca de 0,01% da sua população sobre tais condições. Em termos proporcionais, o Luxemburgo acaba empatando com a Espanha, Canadá, Austrália, Bélgica, Suécia, Suíça, Áustria, Dinamarca, Noruega, Irlanda e Nova Zelândia. Pode trocar o slide, por favor. Então, diante disso, é possível a gente concluir que a questão do trabalho análogo está presente tanto nos países com grande poder econômico, quanto aqueles subdesenvolvidos, considerados subdesenvolvidos, como o Bangladesh e Luxemburgo, respectivamente, mas em diferentes intensidades. E, além disso, nota-se que os países em que há mais concentração de pessoas nesse estado são justamente o de menor poder de barganha. E, contudo, né, vale ressaltar que esses produtos, apesar de serem feitos em países muitas das vezes em maior quantidade, em países com menor poder aquisitivo, eles são comercializados no mundo todo, inclusive nos países considerados desenvolvidos, e por vezes no mercado de luxo, mesmo que indiretamente através da terceirização da mão de obra, como a comercialização de tecidos, por exemplo. Pode passar. Pode passar. Bom, então agora que eu já dei um parâmetro geral, né, sobre o trabalho análogo no mundo, eu irei afunilar um pouco e citar alguns dados de países específicos com base em relatório publicado do Índice Global de Escravidão em 2018, que foi publicado pela Fundação Walk Free e foi apresentado pela ONU. Então, segundo o documento, 40,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram submetidas a atividades análogas à escravidão em 2016. E como é possível visualizar na manchete, o Brasil lidera o ranking na América Latina. Em 2016, né, o total de pessoas em situação de trabalho análogo no país atingiram uma marca de quase 370 mil pessoas. E de acordo com o documento, no geral, há uma discrepância em relação ao gênero, em que as mulheres somam cerca de 71% e os homens cerca de 29%. E no contexto do relatório, né, vale dizer que o trabalho análogo, dentro do trabalho análogo, estão inclusos o trabalho forçado, servidão por dívida, casamento forçado, tráfico de seres humanos, escravidão e práticas semelhantes à escravidão. Então, das 40,3 milhões de pessoas afetadas, 15,4 milhões estavam em casamentos forçados, enquanto 24,3 milhões se encontravam em condições de trabalho escravo. E a Ásia, né, ela representa 62% da estimativa global de pessoas em regime de escravidão. Então, é onde essa população está mais concentrada. E a escravidão moderna, ela é mais comum na Coreia do Norte e em outros regimes repressivos, mas as nações desenvolvidas, elas também são responsáveis, né, porque elas importam 350 bilhões de dólares em mercadorias produzidas em circunstâncias suspeitas, afirmou essa fundação mesmo da Walk Free. Então, na Coreia do Norte, por exemplo, 104 a cada 1.000 pessoas, elas viviam em tais condições. Então, dá para a gente fazer um parâmetro que, como eu havia dito, apesar de um produto não ser necessariamente comercializado nesse país, ele está nesse país, ele é importado, ele é de alguma forma consumido por essa população desses países mais desenvolvidos, tanto quanto dos subdesenvolvidos, e isso fomenta para que o problema não acabe, porque tem um incentivo, de certa forma, da compra dessa mercadoria. Pode passar, por favor. Então, a partir disso, apesar desse trabalho, né,
que a gente está fazendo estar voltado para o trabalho análogo no fast fashion, é importante a gente ressaltar que o trabalho análogo na indústria têxtil, ele também está presente na indústria de luxo, o que nos leva a refletir que o produto acaba por ser ainda mais superfaturado, na medida em que se paga um valor simbólico, né, pelo mesmo por cada peça, que é vendida a altos preços. Então, um exemplo disso, né, que a gente trouxe, é a questão da empresa Animale, em que os auditores fiscais eles flagraram, no ano de 2017, imigrantes bolivianos que recebiam cerca de R$ 5 por peça, que eram vendidas por até R$ 698, nas lojas Animale. E os costureiros, eles trabalhavam mais de 12 horas por dia, no mesmo local em que eles dormiam. E esse local que eles dividiam um espaço com baratas, além da condição insalubre do prédio, né, que eles estavam, que tinham riscos de incêndio em função das instalações elétricas, né, que estavam inadequadas. Então, a gente pode, só por isso, tirar um parâmetro que, querendo ou não, apesar do nosso trabalho ser focado no fast fashion, isso também ocorre em indústrias, na indústria de luxo, e é um problema que tem que ser combatido da mesma forma como qualquer outro. Próxima, por favor. Bom, agora aproveitando o gancho, né, da questão migratória, mas não se limitando a ela, nós iremos tratar um pouquinho do Brasil, para demonstrar a questão do trabalho, que a questão do trabalho análogo, ela não ocorre somente em empresas como Renner, Forever 21, e outras que nós já citamos, mas ela também ocorre de forma informal, através de camelôs, por exemplo, e lojas do Brás, ou um município de São Paulo, né, que foi o que a gente pegou como exemplo. Então, no Brás, por exemplo, nós temos grande concentração de imigrantes e brasileiros também, tanto produzindo roupas quanto vendendo-as a preços relativamente mais baratos, né, se comparado com outras corporações. Contudo, não se sabe a certa procedência desse produto, porque há um motivo, né, para que ele seja barato. E apesar de já haver indícios de que há sim a atuação de trabalhadores análogos no local, ainda ele permanece sendo consumido. E, contudo, ainda esse é um local bastante frequentado pelas pessoas. Então, além dele ser consumido, ele é consumido em grande escala, porque tem uma grande concentração e massificação de pessoas no local. Então, vende-se muitas mercadorias, né, o que não contribui para que o problema seja resolvido. Porém, muitas das pessoas que vão fazer compras ali, elas também não têm condições financeiras, né, para consumir de empresas socialmente responsáveis, o que também acaba por ser uma questão a se tratar, porque ela precisa se vestir, ela precisa consumir esse produto. E se ela não tem condição para comprar de uma corporação socialmente responsável, que querendo ou não os preços são mais altos, ela vai comprar no lugar que cabe em seu orçamento. Isso, de certa forma, acaba fomentando também para que o problema ele acaba não sendo resolvido. Pode passar. Bom, agora eu vou fazer relação, né? Dito isso, como eu já mostrei um pouco na prática, com números e dados e tudo mais, o impacto, né, e as proporções, para se ter uma noção do trabalho análogo no mundo, vou traçar uma relação entre a realidade e a teoria, que no caso seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobretudo no que tange ao artigo 23. Essa declaração, como a gente já sabe, ela foi assegurada para permitir a vida, né, a qualidade de vida do ser humano e a permanência da vida. Então, nós destacamos o artigo 23 porque nós achamos que tem bastante relação com esse tema. E no artigo 23 ele relata que no tópico 1, todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. A segunda questão, que todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito igual à remuneração por igual trabalho. A terceira, todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. E a quarta, todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Portanto, quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, né, que lhe permita e a sua família uma existência conforme a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios, né, de proteção social. Então, toda pessoa ela tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos, de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. E a gente percebe que, querendo ou não, na teoria é tudo muito bonito, porque sim, eles estão assegurados em teoria. E,
E a gente percebe, né, o contraste entre a realidade e o que deveria ser supostamente um mundo ideal. Pode passar para a próxima, por favor. Além disso, estendendo um pouquinho mais essa questão da teoria, dá para a gente fazer, uma vez que, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela acabou influenciando também as ODS, né, sobretudo no que tange a agenda de 2030, nós também destacamos algumas ODS que elas estão relacionadas com o tema e que buscam, em sua teoria, erradicar esse problema. São elas a ODS 1, a ODS 3 e a ODS 8. E a ODS 1, ela visa a erradicação da pobreza, que, que vira acabar com a pobreza, né, em todas as suas formas, em todos os lugares. A ODS 3, que é da saúde e bem-estar, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, né, em todas as idades. E a ODS 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico. Então, é realmente promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as pessoas. Então, portanto, a partir de todos os dados levantados, que no caso exemplifica a prática que acontece de fato, e os artigos da ONU e das ODS, que correspondem à teoria, é possível afirmar que há uma discrepância enorme entre teoria e realidade, né, como eu havia dito. E mais do que isso, é possível perceber que nós, enquanto sociedade, ainda estamos muito longe de alcançar todos esses direitos e objetivos do ser humano. Então, apesar de ter o reconhecimento na teoria de que isso é um direito nosso, que, querendo ou não, é um avanço em relação ao contexto anterior, de que não se tinha, mas agora a gente percebe que para ser aplicado ainda está um passo muito grande. E além disso, é interessante ressaltar que mesmo os países que assinaram essas declarações, né, eles também estão inclusos no índice de países que possuem pessoas em trabalho análogo. Então, de certa forma, isso nos leva ao questionamento de quanto essas declarações elas estão sendo eficazes nesse aspecto em especial. As necessidades de superar desigualdades grosseiras entre os atores que constituem as relações de trabalho levou a um direito do trabalho que assume um ônus protetivo a favor dos menos favorecidos. O valor social atribuído ao trabalho conferiu a esse direito típico a relações pessoais entre empregador e empregado, um status constitucional no Brasil desde 1934. No entanto, esse direito não atingiram os níveis de direito fundamental até 1988. A proteção dos direitos trabalhistas no Brasil é baseada no artigo 7 da Constituição Federal, para proteger os direitos dos trabalhadores, proibindo menores de 18 anos de exercer atividade noturna, perigosa ou insalubre a qualquer trabalho de menores de 16 anos. A Constituição Federal Brasileira, de 1988, ela expressa garantias básicas e pessoais de liberdade civil, mas ainda em esse texto declara a negação do trabalho análogo ao escravo, prevendo punição para quem se beneficia desse trabalho. Porém, a realização, né, a realidade, ela ultrapassa os limites da legislação. Segundo o TCT, dados do MPT mostram que desde 1995, pelo menos 57 mil trabalhadores foram registrados no Brasil em condições análogas à escravidão. Ainda de acordo com o MPT, em 2021, foram recebidas 1.415 denúncias sobre o trabalho escravo, alicianado e tráfico de trabalhadores, número 70% maior do que registrado em 2020. No artigo 149 do Código Penal, o Brasil adotou o conceito de trabalho análogo ao escravo, que é o mais amplo do que o conceito de trabalho forçado utilizado nas conversões da OIT sobre o assunto. O trabalho em condições degradantes, o trabalho forçado e a exaustão do tempo também se enquadram no conceito de trabalhos análogos ao escravo. Pela legislação penal brasileira, mesmo que não haja indícios de cerceamento da liberdade. Apesar do quadro jurídico existente, continua a exigir um elevado nível de impunidade. Processos criminais por crimes de trabalho escravo permanecem relativamente, porque os casos raramente chegam ao tribunal. Os infratores exploram brechas legais para evitar a punição, como atrasos ao processo e evitar o julgamento. Como resultado, os perpetradores desses crimes recebem poucas sentenças de prisão desde 1995. Um grande caso disso é o caso da Index da Zara. A Zara, como sabemos, é uma das principais casas da moda internacional.
pertence à Inditex, um dos maiores grupos de distribuição no mundo, pioneira na fast fashion. A Inditex abriu sua primeira loja no país em 1999 e desde então expandiu-se rapidamente. Em meados de 2011, a empresa Zara foi exposta a um escândalo que varreu o mundo, quando equipes de fiscalização do Serviço Regional de Fiscalização do Trabalho de São Paulo, eles encontraram 52 trabalhadores, a maioria imigrantes bolivianos, trabalhando em condições precárias na região metropolitana de São Paulo. Segundo o site Repórter Brasil, descobertos pelo poder público e monitorados pelo Repórter Brasil, incluem empregos totalmente irregulares, trabalho infantil, condições degradantes, jornada extenuante de 16 horas diárias e restrições à liberdade. Há um clima de medo, né? Um dos trabalhadores explorados testemunhou que só podia sair de casa com a permissão do chefe da loja apenas em emergências, quando tinha que levar seu filho às pressas ao médico. Os trabalhadores eram pagos por peças que costuravam, exigindo que trabalhasse longas horas e ganhasse bem pouco. A fiscalização constatou que a intermediária, a AHA, pagou cerca de R$ 7,00 por peças aos donos da oficina, que repassou R$ 2,00 aos trabalhadores. Peças semelhantes que vemos em confecções em grandes lojas, e uma dessas é a Zara, né? Que elas vendem, sei lá, por R$ 139,00 ou mais, muitas peças. A gente vê uma foto, né, que tá no slide, mostrando como que é essa situação de trabalho, né? E após analisar as condições das oficinas, os fiscais do trabalho concluíram que as condições das oficinas deveriam ser classificadas como análogas à escravidão. Segundo o laudo da fiscalização, a Zara, por exercer manipulação sobre a cadeia produtiva, deve ser considerada como verdadeiro empregador e responsável legal pelas condições dos trabalhadores resgatados. Em sua defesa, a empresa alegou que a responsabilidade não era dela, era de terceiros, na utilização de mão de obra na fabricação. A empresa teve a retirada de 48 autos. Ela pediu, né, a retirada de 48 autos de inflação que lhe foram aplicados. Também pediu que seu nome não fosse colocado na lista negra e mantesse o sigilo judicial do processo. A defesa da empresa não teve sucesso, né, porque ela chegou a reivindicar sua própria posição. Em dezembro de 2011, a Zara assinou uma cláusula de ajuste com autoridades brasileiras, dispensando o alto da inflação aplicável. O acordo extrajudicial foi negociado entre o MPT e a empresa. Esse tipo de acordo ele estabelece regras e condutas a serem seguidas pela empresa, entre as quais foram encontrados problemas em vez de abrir o processo criminal contra eles. Para a empresa, o acordo continha 2 pontos polêmicos: a proibição de seus fornecedores contratarem pedidos da Zara e a efetiva responsabilização da Zara pelas condições de trabalho ao longo do ciclo produtivo. Além disso, também foi estipulado R$ 20 milhões em indenizações por danos morais coletivos. Consequência disso foi que a Zara se recusou a assiná-lo e, após negociações, a versão final foi assinada em dezembro de 2011, sem a proibição original planejada da sobrecontratação, além da indenização de R$ 20 milhões, que foi substituída por um investimento social que apoiava organizações de direito humano e proteger imigrantes, o que não incrimina, né, a Zara, segundo as considerações finais do documento. Citando um pouco, né, do documentário The True Cost, dirigido pelo Andrew Moore, ele conta histórias reais de trabalhadores que fabricam, né, certos produtos que a gente utiliza em países do Sudeste Asiático. As empresas têxteis desses países, eles vendem seus produtos a baixo custo. Isso submetem seus funcionários a condições desumanas e irracionais, né, devido à margem estreita. A fábrica de fios de tecidos e vestuários ocorre principalmente em economias em desenvolvimento e emergentes. Segundo o Instituto de Economia Agrícola, em 2001, a Ásia possui um ranking de 40% das exportações globais têxteis. Para poder oferecer roupas a preços baixos e responder esse movimento de fast fashion,
As marcas e varejistas de roupa e produtos de baixo custo para atender a pedidos complexos e entregas de alta qualidade e prazos curtíssimos. A empresa média de vestuário pode distribuir seus pedidos entre centenas de fornecedores em constantes mudanças. Raramente esses relacionamentos entre fornecedores são duradouros. E a pressão do prazo de entrega e custo e preços baixos tem efeito cascata em toda a cadeia. Como podemos ver na imagem, a gente vê grandes empresas com altos lucros fazendo seus pedidos para fábricas e esses pedidos tendo subcontratação, né, em oficinas informais ou caseiras de costura. Esse modelo de produção ele prioriza a terceirização para locais onde os custos de fabricação são muito baixos, geralmente em economias menos desenvolvidas, onde os salários não são muito bons, né? No que diz respeito à confecção de vestuário, desde a década de 1990, as políticas econômicas de governo brasileiro decidir abrir ainda mais o mercado para o exterior. E a indústria nacional deste ramo passou a sofrer com uma forte concorrência, né, desses países asiáticos, por motivos quais os preços ofereciam são mais competitivos, né? Ressaltando que, na questão do acerto ou não dessa política governamental, essas pessoas passaram a buscar e utilizar métodos para enfrentar a extrema concorrência externa, de forma criminosa, abriram a possibilidade de exploração do trabalho, cujo objetivo para cortar custos e suprir direitos eram vítimas trabalhadores estrangeiros, com pouca ou nenhuma escolaridade, como no caso de imigrantes resgatados na fiscalização movida pela Justiça do Trabalho. Um dos motivos das pessoas se submeterem a esse trabalho são porque essas pessoas têm Um dos motivos para as pessoas se submeterem a esse trabalho, segundo o artigo Tráfico de Pessoas, é que essas pessoas têm condições de imigrante, sem documento e em nenhum elemento determinante dessas relações entre o padrão e o empregado. Relações de dependência e coerção. O trabalhador torna-se vulnerável à exploração, ou medo de ser deportado, ou até mesmo. Um dos motivos para as pessoas se submeterem a esse trabalho, segundo o artigo Tráfico de Pessoas, é que essas pessoas têm condições de imigrante, sem documento e em nenhum elemento determinante dessas relações entre o padrão e o empregado. Relações de dependência e coerção. O trabalhador torna-se vulnerável à exploração. O medo de ser deportado ou até mesmo preso pelas autoridades brasileiras é constante e usado pelo trabalhador pelo empregado como forma de coerção. Essas pessoas são normalmente imigrantes de países fronteirísticos, principalmente na Bolívia. O Brasil tornou-se um destino frequente de imigrantes bolivianos em busca de melhores condições de vida e emprego. Contudo, pode-se constatar que, em diversos noticiários, que muitos desses imigrantes encontram-se em uma situação de trabalho escravo, preconceito e exclusão social no Brasil nos últimos anos. Dentre 2010 e 2011, sob a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego, 31 imigrantes do Peru, Bolívia e Paraguai foram registrados nas duras condições do trabalho em oficinas informais de costura. Os imigrantes eles estão exaustos do trabalho, trabalhando com 14 horas por dia em oficinas insalubres e inseguras, morando no trabalho, muitas das vezes, né? E essas atividades são exercidas sem registro em carteira de trabalho ou formalização de contrato. Ou seja, os trabalhadores que são imigrantes irregulares não recebem nenhuma proteção legal das relações de trabalho. Olá, bom dia, meu nome é Ana Carolina. Bom, conforme mencionado anteriormente pela minha colega Samara, nós temos alguns grandes nomes, né, da indústria têxtil. Porém, será que elas estão com a consciência limpa sobre o tema de trabalho análogo à escravidão? E como que reage o mercado à frente da exposição de algumas delas? No slide em evidência é exposta a primeira empresa que nós vamos analisar, né, que é a Shein. A empresa foi criada em 2015 e após 5 anos, né, em um reposicionamento de imagem, ela acabou caindo na graça da geração Z e segue em alta desde 2020. Ela é muito conhecida pela sua qualidade e o baixo preço.
A empresa ela possui uma rapidez quase que impossível, né, nos lançamentos. Em uma semana ela chega a lançar 30 mil novos modelos, enquanto a Zara, que também é uma grande referência desse segmento, lança a 50 mil, né, em um ano. Ou seja, está bem desproporcional. Em 2021 começou a surgir alguns boatos sobre a Shein, né? Dizendo que a mesma não era muito transparente acerca do seu modelo de produção e que muito provavelmente utilizava de trabalhos análogos à escravidão ou possuía fornecedores que faziam utilização do mesmo para eles conseguirem manter aquele preço tão baixo. Um ano depois, aqui em 2022, né, a gente consegue ver na notícia que a empresa ela passou a valer 100 bilhões de dólares, que representa um aumento de 556% em 2 anos. E com uma representatividade no mercado relativamente alta, né, de 25%. Ainda em 2022, né, houve uma investigação e foi evidenciado que, pelo documentário feito, né, pelo Canal 4 de Londres, de que a empresa tem fornecedores que deixam os funcionários em condições precárias e chegam a pagar até 1 centavo por dia, caracterizando, então, claramente o trabalho análogo à escravidão. Já que no slide 2, né, a segunda empresa apresentada é a Zara, que a gente já mencionou. A mesma também já possuía diversos boatos de compactuação com o trabalho análogo à escravidão, porém somente em novembro de 2017, aqui no Brasil, ela foi sentenciada por esse crime. Ela foi pega em flagrante em 2011 e depois de 5 anos de processo, ela precisou pagar a multa rescisória, né? Aqui na CPI que aconteceu em São Paulo, em 2014, ela admitiu que por falta de monitoramento dos fornecedores foi que houve, né, a utilização de trabalho análogo à escravidão na produção de suas roupas. E podemos concluir, então, que mesmo que com a sentença, né, e a confissão em 2018, aqui a gente consegue ver que a Zara não sofreu com os resultados. Pelo contrário, né, a dona afirma que a receita e o lucro aumentaram no acumulado e então, né, também chegamos à conclusão que, com esses dois exemplos, fica evidente que, embora seja demonstrado moralmente que essas duas empresas de tempos e públicos diferentes não possuem tanta preocupação com o combate do trabalho forçado, né, e se preocupam mesmo é com o lucro e o custo baixo na hora de produzir. E com isso elas seguem aumentando o desempenho no negócio, mantendo a receita e até mesmo aumentando e aumentando em conjunto o lucro. Agora eu iria apresentar um pouco, né, sobre os dados disponibilizados pelo SIT, que é a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho aqui do Brasil. E eles possuem um painel de informações, né, e estatística da inspeção do trabalho, a fim de demonstrar qual é o atual cenário, né, sobre a temática. É interessante que nesse painel eles possuem a possibilidade assim, de filtrar as informações, então para acessar é bem fácil e não tem apenas informações de trabalho e escravo, né, análogo à escravidão, mas também outras informações, como por exemplo acidente de trabalho, inclusão de PCDs, trabalho infantil, entre outros. É bem completinho. Pro caso aqui do primeiro gráfico, né, eu coloquei um período de 2016 até 2022 e que engloba, né, aqui em 2022 dados até setembro. E eu também filtrei o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. No caso, eu filtrei a confecções de peças de vestuário, exceto roupas íntimas, né? E ele apresenta, então, que ao longo desses anos houve uma média de 20 ocorrências por ano e que no ano de 2020 e 2021 tiveram o menor número, né? Porém, aqui em 2022 a gente já vê uma volta na crescente. Já que no segundo gráfico, o filtro do período de ano foi igual, porém não há filtro de CNAE, né? Ficou evidente que uma média de 1.500 ocorrências por ano e os menores números aconteceram em 2019 e 2020, retomando a curva para cima em 2021. Uma observação aqui que vale ser feita é que apenas em 2020, os números tiveram a mesma tendência, de queda no caso, né? Porém, nos demais eles ficaram em oposições, ou seja, quando o da confecção aumenta, o geral diminui e vice-versa. A questão da curva de queda em 2020 nos dois, né? Ela vai ser explicada e contextualizada um pouquinho mais à frente.
Outra possibilidade do site também é você conseguir fazer uma abertura por município. Então, aqui nós relacionamos, né, os principais polos industriais de confecção têxtil, sendo eles os destaques, né, segundo o levantamento de 2019, Ceará, Pernambuco, Vale do Itajaí e o polo de Americana. E apesar desses destaques, né, o estado de São Paulo é o maior polo, é onde se concentra o polo de Americana. E a gente consegue deixar isso bem claro quando conseguimos ver aqui que de, dos 15 municípios, 8 são do nosso estado, né, o estado de São Paulo. E os demais, eles ficam localizados no Ceará, o Pernambuco, né, que está de coerência com o polo, né? Porém, aqui a gente tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que não são polos de indústrias têxtil, né? E aí também a gente consegue ver que aqui o Itajaí, ele não tá, né? Ele é localizado em Santa Catarina, mas ele é um polo que não fica evidente no gráfico, que teoricamente é positivo, né? Bom, agora falando um pouco sobre o contexto pandêmico, né? Ainda no final de 2019, a OMS ela foi alertada sobre vários casos de pneumonia na China. E aí, em março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS, né, como uma pandemia. E então, o mundo acabou entrando em recessão, lockdown, a fim de tentar parar essa doença e evitar a morte de tantos, né? A pandemia de Covid-19 ela intensificou problemas políticos, econômicos e sociais que passaram a exigir algumas adaptações nos mais diversos segmentos, no sentido, né, de resguardar a regulação protetiva de direitos humanos e garantir a aplicabilidade das normas jurídicas. Com essa contextualização feita e direcionando ao contexto de combate ao trabalho análogo à escravidão, e a prevenção, investigação, entre outros, né? Acerca sobre a equipe de fiscalização, além da defasagem já existente antes mesmo da pandemia, sendo que um inspetor, por exemplo, ele deveria cobrir o total de 97,4 mil pessoas, ou seja, é muito para uma pessoa só, né? E aí vem o agravamento da Covid-19, que restringe esse pessoal, né, de estar se locomovendo e às vezes pode até mesmo ter o risco de contrair a doença, pensando na saúde pública, né, ficou ainda mais chocante. Então, a quantidade de fiscalização, né, realizada nos 8 primeiros meses de 2020 apresentou o menor patamar da série histórica na comparação com o mesmo período dos anos anteriores, sendo no total 59, né, foram fiscalizados, que representa apenas 36% da média anual de 164 estabelecimentos fiscalizados. Então, o impacto direto foi também no quantitativo de trabalhadores encontrados pela fiscalização do trabalho em condições análogas à de escravo e à sua libertação. Então, não identificaram e, por consequência, não libertaram, né? Outro ponto também foi que o lockdown em diversos municípios proibiram a entrada e a saída de não moradores no caso, né, impossibilitando a movimentação e distribuição territorial de fiscalização. Então, até mesmo naqueles pontos, né, que já eram costumeiros de manter esse tipo de trabalho, deixaram de ser fiscalizados, pensando realmente na saúde pública. E além disso, não somente a falta de pessoas para as autuações, né, como também a falta de verba para investir em estrutura e matéria-prima para a realização do trabalho. Há uma restrição orçamentária dos recursos destinados às ações. E em 2021, a verba para combate ao trabalho escravo, ela encolheu mais de 40% e é a menor dos últimos 10 anos. Podemos concluir então, né, com essas duas informações, que apesar do que o slide anterior, né, no slide anterior a gente ter visto que em 2020 houve uma curva para baixo, né, nas tendências de trabalho análogo à escravidão, isso não ocorreu por questões positivas, né, de erradicação desse crime, mas sim por falta de estrutura para a fiscalização acontecer. Ou seja, de forma geral, apesar dos dados apresentados serem ruins, deve ser apenas a ponta do iceberg. E muitos casos que não foram encontrados ou reportados podem estar acontecendo e o valor refletido nos gráficos serem inferior à realidade.
Bom, por fim, né, acerca de dados e cenários sobre o trabalho análogo à escravidão, um breve resumo do relatório anual disponibilizado pelo OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ele é disponibilizado anualmente, né, e a gente consegue ter algumas evidências. Aqui, panorama mundo, né, a gente em 2021 tinha um cenário de 49,6 milhões de pessoas que viviam em situação de análogo à escravidão, ou seja, em cada 150 pessoas vivendo no mundo nessa condição. E desse total, 28 milhões de pessoas realizavam trabalhos forçados, né? Em 2021, 10 milhões de pessoas a mais estavam em situação de escravidão moderna em comparação com a estimativa global de 2016, desculpa. Um total de 3,31 milhões de crianças são vítimas do trabalho análogo à escravidão e representa 12% de todas as pessoas nessa situação. As pessoas trabalhadoras migrantes são particularmente vulneráveis ao trabalho análogo, né? E a região que mais possui pessoas nessas condições é a Ásia, né? E é a Ásia, no Pacífico, e os Estados Árabes têm a maior prevalência, né? Bom, agora no cenário Brasil, a gente consegue ver aqui que entre 1995 e 2020, mais de 55 mil pessoas foram libertadas de condições de trabalho análogas à escravidão, né, no Brasil. E as trabalhadoras e os trabalhadores libertados são, em sua maioria, migrantes internos ou externos, né? Ou seja, eles deixaram suas casas para vir para a região de expansão, né, ou para grandes centros urbanos em busca de uma nova oportunidade ou foram atraídos por falsas promessas e acabaram nessa situação. A maioria dos trabalhadores libertados, eles são homens e eles possuem idade de 18 a 44. E em 33% são analfabetos. E aqui ele mostra que os 10 municípios com maior número de casos de trabalho escravo no Brasil estão na Amazônia, sendo 8 deles no Pará, de forma geral, né? Então, a maioria dos casos ocorreu em ambiente urbano, principalmente em setores com a construção civil e o de confecções, que bate bem com com o que nós visualizamos, né? Há anos, a questão do trabalho análogo ao escravo no setor da moda vem sendo exposto por diversas organizações e pela mídia, incentivando uma crescente demanda do consumidor por mais transparência nos processos, a fim de garantir ética e engajamento ambiental das marcas. Progressos são observados, porém, a pandemia e outros escândalos recentes provam que a realidade da vida de muitos trabalhadores ao redor do mundo ainda é precária e que precisam exigir mudanças mais radicais em como as nossas roupas são feitas. A organização Clean Clothes Company realiza a campanha Pay Your Workers, pague seus trabalhadores, em português, incentivando a pressão pública em relação às marcas envolvidas com fornecedores que estão em dívida. Algumas marcas expostas são conhecidas mundialmente, como Nike e H&M, e deveriam se responsabilizar de uma vez por todas em ao menos cumprir o mínimo exigido por leis locais, que infelizmente em muitos países ainda é pouco para de fato garantir uma vida digna. O dia 28 de janeiro é o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo e foi instituída com o intuito de conscientizar e fortalecer ações em prol da erradicação desta prática desumana. No atual cenário brasileiro, com o enfraquecimento da fiscalização e pouco incentivo do governo, a realidade dos trabalhadores continua nebulosa, reforçando a importância do engajamento por parte de todos. Os esforços para melhores práticas de trabalhistas no setor acontecem principalmente por conta das ações das organizações da sociedade civil, mas é imprescindível que fique claro que este problema é de todos. As roupas fazem parte do nosso cotidiano e estão entrelaçadas com mais urgentes questões globais, como crise climática, crise econômica e desigualdade social. Não é possível trabalharmos em prol de um mundo melhor sem considerar todas as vidas por trás do que vestimos. Pode passar. Dados do histórico dos resgates no Brasil de trabalhadores presentes no trabalho análogo à escravidão mostram uma melhora. No entanto, o Brasil é gerido por uma estrutura de poder neofascista, que deixou muito elástica a capacidade de tolerância para esse tipo de situação.
As empresas beneficiam dessa questão porque elas operam em um nível de predação muito grande. Muitas vezes, empresas cedidas na Europa, nos Estados Unidos ou em países que já erradicaram o trabalho escravo e o trabalho infantil, mas ainda é permissível fora de suas fronteiras. O Brasil é um terreno fértil para isso, principalmente no momento em que estamos vivendo agora. Isso é uma fala do jornalista que há mais de 20 anos investiga a violação nas cadeias produtivas do Brasil. Pode passar. O cenário global atual traz consigo um grande paradoxo. Se, por um lado, observa-se em diversos sistemas a neoliberação que prima pela redução de custos de produção, de outro, observamos uma pobreza estrutural em determinados países, bem como a relativação do estado de bem-estar social. Se, por um lado, percebe-se a diminuição de fronteiras em câmbio econômicos e a externalização de etapas de produção, de outro, percebemos o acirramento dessas fronteiras ao indivíduo que migra. A pobreza estrutural pode motivar fluxos de migração de indivíduos vulneráveis. Nesse contexto, o tráfico de pessoas e o trabalho escravo é uma triste realidade ainda presente nos dias atuais. No Brasil, imigrantes, frequentemente de origem boliviana, são encontrados em trabalhos em condições análogas ao escravo no meio urbano, produzindo no Sweating System em plena cidade de São Paulo. Pode passar. A problemática ainda está longe de ser erradicada, tanto no consumo desenfreado e os danos sociais e ambientais que esse causa. Esse não é só um impacto ambiental, a gente tem um impacto social. É uma indústria que terceiriza sua produção e muitas vezes sem um adequado sistema de auditoria, disse Jacques Dematrov, um professor do programa de pós-graduação em administração da FEI. A ONU observou o número de vezes que uma roupa é usada antes de ser descartada. Isso diminuiu 36%. Outras pesquisas mostram a intenção da vida útil de itens de troca de peças como práticas para maior redução dos impactos climáticos. Pode passar. Pensando numa reflexão do nosso papel enquanto consumidores, culpar o consumidor final pode ser uma prática simplista para desviar o foco da responsabilidade das organizações e da má fiscalização pública. No entanto, o consumidor também tem responsabilidade na cadeia produtiva. O consumo consciente, além de impactar positivamente para a contenção dos danos ambientais, também pressiona as empresas a se adaptarem às demandas do mercado para o respeito às legislações e direitos trabalhistas e garantir dignidade a esses trabalhadores da indústria têxtil e de fast fashion. Por outro lado, o consumo de peças de fast fashion é mais acessível à grande massa, o que dificulta esse progresso. Pode passar. Por fim, segue a pergunta de reflexão ao público. Como futuros administradores, que medida você tomaria a fim de erradicar o problema? Ou, como consumidores, que prática você adotaria no seu dia a dia para ter responsabilidade social no seu consumo? Muito obrigada pela atenção.